Aqui de novo, né, gente, para conversar um pouquinho. Nós vamos dando início aos trabalhos da tarde, pedindo para que os nossos corações sejam acalmados, vamos deixando os nossos problemas um pouquinho de lado, centrando um pouco naquilo que será dito aqui, absorvendo todas as informações que forem recebidas. E assim, nesse clima bom, de descontração, nós vamos agradecendo a equipe espiritual, que desde há muito esteve aqui preparando o ambiente para nos receber, deixando tudo muito agradável. Cada vez que nós estamos nessa casa abençoada, nós refazemos as nossas energias, repensamos todas as coisas que estão desajustadas na nossa vida e principalmente temos a oportunidade de aprender a modificar, a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Então, sendo assim, nesse clima de paz e de amor, nós damos por iniciado o trabalho da tarde. O tema da palestra hoje é reconciliação e quem vai falar conosco é a nossa irmã Maria Helena. Ela seja muito feliz como sempre. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que sempre nos acolhe com todo carinho, com todo amor. Vamos cumprimentar também nossos irmãos da internet. Que Jesus abençoe cada um em cada lugar, onde quer que esteja. O tema de hoje é reconciliação, do livro Força Espiritual, do De Luca. Reconciliação é uma palavra que a gente ouve tanto hoje em moda, né? Inclusive, a gente ouve que a TV faz as reconciliações de apartes para se resolver pendências, dívidas. Então, que venha a ser a palavra reconciliação. Reconciliação vem do latim reconciliato, de reconciliare, constituída pelo prefixo re, interativo, mais conciliare, que seja conciliar, trazer um acordo. Significa também restabelecer as relações entre duas pessoas que haviam se desentendido. Então, nós vamos achar que reconciliação vai ser sempre desentendimento entre duas pessoas. Entretanto, no decorrer da nossa conversa da tarde de hoje, vocês vão ver que o nosso amigo Luiz Carlos de Luca dá uma outra ênfase a essa reconciliação. Reconciliação lembra perdão. Perdão é uma tarefa não muito fácil, que sempre na casa espírita nós estamos ouvindo falar, vamos da reconciliação, do perdão. É uma questão, o perdão principalmente uma questão de atitude, mais de atitude do que de palavras. Na antiguidade clássica grega, pouco se escreveu a respeito do perdão. Consultando, então, a antiguidade, os clássicos da filosofia grega, não se ouviu, não se tem nada que se falasse do perdão. Entretanto, os filósofos estavam, talvez, mais preocupados com as questões de conhecimento racional do que da prática de conduta. Entretanto, os nossos amigos Sócrates e Platão, considerados os precursores do cristianismo e das ideias espíritas, tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, nós temos uma explicação muito clara da posição de Sócrates e de Platão frente à doutrina espírita. Nós encontramos em Sócrates e em Platão, ou seja, em Platão, porque Sócrates não deixou nada escrito, quem escreveu foi Platão. Nós encontramos questões do bem e do mal, da justiça e da injustiça. E lembremos que não é preciso
jamais retribuir a injustiça com outra injustiça, nem o mal com outro mal. O olho por olho, dente por dente do nosso Moisés cai por terra com a vinda de Jesus. E segundo o nosso codificador da nossa doutrina, Allan Kardec, o princípio da caridade é não retribuir o mal com o mal e, principalmente, perdoar. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os que são misericordiosos, todos os itens são abordados em questão do perdão. Jesus, em uma das partes, diz assim: reconcilia-te com os teus o mais depressa possível e com teu adversário enquanto estás aqui. Nós sabemos, já aprendemos, já ouvimos em várias palestras, já estudando o Evangelho, por que nós temos que reconciliar com os nossos adversários. Porque nós sabemos que poderão ser causas de consequências bem desfavoráveis a nós. Inclusive, muitas obsessões são causadas pela falta de perdão. Então, vamos aproveitar a oportunidade que Jesus, nosso mestre, nos ensinou de perdão e que Deus, nosso Pai, nos deu a oportunidade da reencarnação de perdoar os nossos desafetos. Fácil? Não é. Nós dizemos assim, eu perdoo, mas se eu encontrar com ele ou com ela, eu não quero conversar, eu não quero saber. Então, nós não perdoamos. E nós vamos assim, bom, eu perdoei. Perdoei, nunca mais vi aquela pessoa, ficou um bom tempo sem encontrar com ela. Mas quando a gente encontra, dá aquele choque. Quer dizer, então, que nós não perdoamos. Bem lá no fundo, a feridinha não foi totalmente cicatrizada. Então, nós sabemos muito bem que é o nosso dever perdoar, reconciliar. Mas o texto nosso em estudo, do de Lucas, não fala a reconciliação com os nossos inimigos. Ele abrange a reconciliação, talvez um pouco mais difícil, que é a reconciliação conosco mesmo. Inclusive, De Lucas começa o texto dizendo o seguinte, abra aspas, você jamais encontrará paz em sua vida se não souber perdoar a si mesmo. Fecha aspas. Então, quando eu li o texto, eu falei, meu Deus, perdoar a mim mesmo? Será que nós costumamos pedir perdão das nossas atitudes? Normalmente nós achamos que nós devemos perdoar, que nós perdoarmos a nós mesmos não há necessidade. Nós somos puros, nós somos perfeitos, nós somos maravilhosos. Boa tarde, seja bem-vindo. Nós não cometemos injustiça com ninguém, nós estamos sempre de bom humor, então não temos nada que pedir perdão. Eu não tenho que reconciliar comigo. Para quê? O sol amanhece todo dia, eu já estou contente, alegre e satisfeita, nunca estou de mau humor, mas perdoar-se a si mesmo é um dos momentos mais importantes do processo de perdoar. Inclusive, Jesus nos diz que quando nós formos orarmos, fazer as nossas vibrações, recolhe-te, peça perdão das tuas faltas, para depois você fazer os seus pedidos. Então, nós vivemos assim, sempre pedindo perdão, mesmo naquelas faltas que já nós achamos que não cometemos, né? Antigamente, isso há muitos anos atrás, antigamente mesmo, faz parte do século passado, do século XX, que eu me lembro que nós éramos obrigadas a ir às missas ao domingo no colégio que a gente frequentava, era obrigado a confessar, foi uma coisa que eu sempre debati. Confessar o quê? Pedir perdão do quê? O que eu fiz que eu preciso do perdão do padre?
Tanto que foi uma das causas também de rebelião minha na escola, isso já na escola normal, que com o padre ele me expulsou da sala de aula, porque eu falei que eu não comungava e que eu não confessava, porque eu não me achava no direito de fazer isso. Eu não cometi pecado nenhum. Não, mas você é uma pecadora. Você fala, olha, eu não matei. Porque é isso que a gente pensa, né? Eu não matei, eu não roubei, eu não fiz nada de mal assim que ferisse o meu companheiro, a minha companheira, alguém da minha família. Mas nós pecamos muitas vezes por palavras e atitudes que para nós são pequenas, mas que com quem nós estamos falando, a palavra fere muito. Então, nós estamos pecando e não estamos sabendo. Naquela época, eu não concordava de confessar. Graças a Deus, eu já nasci num lar espírita, então não era obrigada a assistir às aulas de religião. Era obrigada pelo colégio. Até então, fui isenta, fui liberta, tudo bem. Então, reconciliar-te consigo mesmo é certamente uma tarefa muito difícil. Enquanto nós estamos aqui conversando, vamos começar a pensar, o que eu tenho de pedir perdão? O que será que eu fiz de errado? Vivemos quase sempre em luta conosco mesmo, porque nós temos sempre aspirações e nós lutamos com as nossas aspirações. Nós não podemos nos perdoar, ou nós não conseguimos nos perdoar, quando nós cometemos um erro, principalmente que fira ou que arranhe a nossa imagem exterior. Então, quando é alguma coisa que nos fere exteriormente, que aquilo vai causar perante a sociedade se diz, um disque-disque entre o meio social que nós vivemos, então isso, principalmente nesse sentido, nós não nos perdoamos. Por quê? Porque nós estamos com o orgulho ferido. E orgulhosos como todos somos, espíritos impuros e imperfeitos, em constante aprendizado, deixar o orgulho de lado é meio difícil. Então, por isso, nós procuramos, muitas vezes, não nos perdoar. Nós não admitimos que nós fizemos aquilo de errado. Muitas vezes, nós, em cargos de chefia, nós ofendemos, nós humilhamos os nossos subalternos e nós não pedimos, achamos que nós estamos numa boa. Eu estou fazendo aquilo porque eu visto a camisa da firma que eu trabalho. Eu visto a camisa da escola que eu leciono. Então, o nosso orgulho, eu me sinto orgulhosa de vestir a camisa da onde eu trabalho, onde eu exerço alguma função. Então, nós achamos que nós não temos que pedir perdão para nós mesmos, por causa do nosso orgulho. Agora, quando alguém nos ofende, aí nós temos que achar que nós temos que ser perdoados, né? Então, é difícil, se nós achamos que é difícil perdoar os outros, como nós queremos receber o perdão se nós não perdoamos a nós próprios? Quando alguém nos fere profundamente, desencadeiam-se dentro de nós sentimentos descontrolados que parece impossível de nós perdoarmos o agressor. Então, nós não conseguimos perdoar quem nos agride, porque nós ficamos, assim, muito ofendidos. Chico sempre dizia, antes seja eu o ofendido do que ser eu o ofensor. No entanto, se nós não abrirmos para o perdão os nossos corações e para perdoarmos principalmente a nós mesmos, nós não conseguiremos restabelecer a paz interior. Isso é verdade, aquele peso da consciência, né? A gente fez uma coisa errada, mas nós não admitimos que aquilo esteja errado externamente, mas lá no nosso consciente, nós sabemos que nós fizemos algo errado, que nós merecíamos pedir perdão, que nós merecemos
pedir, nos redimir do erro que nós cometemos. É necessário, então, que nós reconciliemos conosco mesmo, porque aquele que não perdoa, o que acontece? Normalmente a gente não perdoa, adoece, fica assim as noites mal dormidas, muitas pessoas perdem até a alegria de viver. Nós sabemos que muitas doenças psicossomáticas, como por exemplo as depressões e as fobias, são causadas por culpas não resolvidas, pela consciência de culpa, ou melhor dizendo, pela consciência pesada. Sem dúvida, o perdão da consciência é o mais difícil de ser obtido, porquanto ele somente vai acontecer se houver completa reparação do mal que eu pratiquei. Se o perdão da pessoa ofendida pode ser imediato, alguém às vezes nos ofendeu e nós não levamos muito aquilo a sério, perdoou, graças a Deus conseguimos perdoar, que não é fácil de nós, e como eu já disse no começo, não é fácil nós perdoarmos, então nós conseguimos perdoar. Mas o perdão a nós mesmos, além de ser mais difícil, ele costuma ser mais demorado, costuma envolver um tempo muito mais longo. Por quê? O peso da consciência é grande, as noites mal dormidas, as reflexões, como eu deveria ter agido, eu deveria ter me comportado melhor. Então, tudo isso vai causando mal-estar. E, às vezes, esse mal-estar não fica só conosco mesmo, fica também no ambiente em que nós vivemos, no ambiente com as pessoas com as quais nós convivemos. Nós ficamos, muitas vezes, mal-humorados, como se diz, jogamos contra as pessoas que conosco convivem o nosso mau humor, e muitas vezes elas nem sabem do que aconteceu, não estão nem a par dos acontecimentos. Mas nós, como estamos com a consciência pesada, vamos agindo, causando cada vez mais transtornos. Quanto mais esclarecido é o espírito, menos ele se sente liberado pela consciência. Por quê? Porque se nós temos esclarecimento, nós que estamos na casa espírita, nós somos aprendizes do Evangelho constantemente, nós temos consciência da necessidade do perdão e da reconciliação conosco mesmo. Então, a nós é muito dado, mas a cobrança também é muito grande. Então, em termos de culpa, a nós que estamos cristãos, aprendizes da doutrina do Mestre, a responsabilidade nossa é muito maior. Por esse motivo, ouvir "eu te perdoo" é muito mais simples do que você escutar "eu me perdoo". Parem e pensem, algum de vocês já falaram assim, bom, eu me perdoo das faltas que eu fiz? Eu acho que é meio difícil, né? A gente normalmente acha que nós estamos sempre lutando com o perdão em relação ao próximo, em relação aos nossos desafetos, mas em relação a nós mesmos, dificilmente nós nos reconciliamos. Às vezes não nos perdoamos porque nós não nos achamos culpados. Como eu falei, o padre perguntou se eu ia me confessar, eu disse que eu não tinha pecado nenhum, não tinha culpa nenhuma. Na minha época, os pecados nossos era brigar com a irmã, brigar com o irmão, responder de costa para a mãe que a mãe não visse, que o olhar da mãe já feria, ou do pai também. Eram esses os pecados que nós cometíamos, né? Então, nós sempre somos os ofendidos e nunca nós somos os ofensores. As dificuldades em assumir as nossas limitações são causadas pela busca da perfeição, consequentemente do desprezo que nós damos a nós próprios. Então, nós achamos que nós somos perfeitos. Então, nós estamos sempre buscando a perfeição.
eu sou melhor do que minha irmã, eu sou melhor do que meu pai, eu sou mais inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, como nós nos achamos os bons, os perfeitos, então nós precisamos pedir perdão para nós mesmos. Então, por isso, é difícil nós nos perdoarmos. Decepcionado consigo mesmo, nós geramos pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos, muitas vezes, começam a fazer parte do nosso dia a dia. E, consequentemente, como nós já dissemos, podem causar doenças, principalmente a depressão. Nós ficamos amuados, ficamos tristes. Então, nós precisamos perdoar-nos, porque perdoar-se é não viver se martirizando. Não é porque cometi alguma falta, cometi um deslize, não perdoei um desafeto meu, e eu sei que eu devia primeiro pedir perdão para ele, depois me perdoar, porque eu fui que causei, não foi ele que me causou. Então, nós nos martirizando por esse deslize cometido, o que acontece? Nós devemos, muitas vezes, ignorá-los. Agora, não ignorá-lo de todo, tem que haver um equilíbrio. Analisar, principalmente, é muito importante. Fui eu o culpado? Então vou me redimir. Se foi ele, também vou me redimir. É aí que é difícil. Porque muitas vezes a pessoa cometeu uma falta com você. Então você pensa que ele não, às vezes não sabe que cometeu aquilo com você. Então não custa você se chegar e esclarecer, olha, você me desculpe, você me perdoe se eu fiz alguma coisa para você. Se eu fiz, tudo bem. Não, aí a pessoa também vai refletir, como seria o caso se alguém chegasse até nós e nos pedisse perdão. Então, na hora, nós iríamos refletir melhor. Se nós cometemos um erro, por mais grave que ele seja, nós não devemos permitir que esse erro nos anule ao ponto de nós não termos nem força mais para repará-lo. Acabou. Então, eu fico assim, aniquilado, prostrado, acabou, não tem mais por onde. Perdoar-se, como o nosso amigo De Luca diz, que nós devemos reconciliarmos conosco mesmo, perdoar-se é obter uma carta de alforria da própria consciência, que apenas nos será concedida, essa carta de alforria, quando nós houvermos quitados todos os nossos débitos. E lembrando que os nossos débitos não são poucos, porque se eles fossem poucos, Deus, nosso Pai misericordioso, não nos daria a oportunidade de reencarnação. Que a reencarnação nada mais é a oportunidade de nós saldarmos o nosso cartão de crédito com débitos assim, pendentes, altíssimos muitas vezes, né? O que seria, então, o auto-perdão? O auto-perdão é assumir, em primeiro lugar, quem você é. Então, ter consciência quem você é. Você não é nem melhor e nem pior do que ninguém. Então, a pessoa se achar o melhor, eu sou mais inteligente, eu sou mais próspero, não. Eu não sou, e nem eu também sou um coitadinho. Nós não somos nem melhor e nem piores do que ninguém. A aceitação do que nós somos é um grande desafio. Não devemos nos acomodar na imperfeição. Nós devemos procurar melhorar sempre. A oportunidade no que está sendo dada para nós é o agora, é o hoje. Perdoar-nos resulta no amor a nós mesmos. É um pré-requisito para nós alcançarmos uma plenitude no bem viver. Perdoar-nos é não nos importar com o que nós fomos, pois a renovação está no instante presente. O que importa é o que nós somos hoje, o que nós somos agora, e qual é a nossa determinação para a busca do nosso progresso espiritual. Então, o momento importante para nós é agora. Então, eu devo pedir perdão e me perdoar é agora,
porque a oportunidade da reencarnação está dada. Se na próxima eu vou ter a mesma oportunidade para poder ressarcir os meus erros, às vezes não é na próxima, é numas próximas e próximas e próximas. Então, vamos aproveitar o momento de agora. Perdoar-nos é conviver com a mais nítida realidade, não se distraindo das ilusões de que os outros e nós mesmos deveríamos ser. Então, não adianta nós nos iludirmos, eu podia ser melhor. Não, não podia ser melhor, não, você tem que ser melhor. Usar o verbo ter no lugar do verbo ser. Então, nós normalmente nós vemos o argueiro no olho do outro, mas nós não vemos a trave nos nossos olhos. E a trave nos nossos olhos, muitas vezes, nos leva à cegueira, que nós não perdoamos nossos semelhantes, os nossos companheiros, os nossos amigos, os nossos vizinhos, seja lá quem for, porque ele tem um argueiro no olho, mas a trave minha não deixa enxergar que ele tem muita coisa de bom. Perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexos de nós mesmos. São criações nossas que nós materializamos com os nossos pensamentos e com as nossas convicções íntimas. O esforço pelo perdão ou pela reconciliação não significa que as mágoas sejam submetidas ao impulso do bem. Isso não acontece imediatamente. Que as dores sejam desconhecidas. Que todas as ofensas sejam jogadas debaixo do tapete. Porque nós sabemos que, se assim nós fizermos, nós estamos apenas transferindo para um outro campo emocional o que se passa, gerando muitas vezes outros conflitos desnecessários. Todas as ofensas devem ser diluídas, compreendidas, sanadas, superadas, como reforços das nossas reflexões saudáveis que deverão ser, né? Principalmente em torno do nosso próximo e em torno de nós mesmos. Vamos lembrar que nós todos carregamos muitas imperfeições morais, desta encarnação e de outras encarnações, e as quais estamos pouco a pouco, graças a Deus, né, superando. Muito devagar, mas um dia nós vamos chegar lá, né? Contando com isso, para nós superarmos muitas das nossas falhas, nós não reparamos, mas nós contamos com a bondade dos outros, com a bondade daqueles que nos dão oportunidade de errar, de corrigir, de cair, de reerguer e principalmente de aprender. Nós estamos num aprendizado constante. Nós aprendemos com os nossos pais, com os nossos filhos, agora nós estamos aprendendo com os nossos netos. Então, esse mecanismo faz parte do desenvolvimento espiritual. Então, o progredir, o reconciliar, o renascer é uma constante. Portanto, perdoar-se é também perdoar ao teu próximo, seja qual for a culpa que ele haja cometido contra você. Então, para nós perdoarmos ao próximo, em primeiro lugar, nós precisamos perdoar-nos a nós mesmos, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você não sabe perdoar a si, você jamais vai saber perdoar ao seu próximo. O problema será sempre de quem erra, jamais da vítima, que vai se depurar e vai se enobrecer. Então, quando nós somos ofendidos, quando nós somos atingidos por alguma ofensa, lembre-se, para nós aquilo é uma evolução. Nada acontece por acaso. Quando estamos perdoando o outro, é como nós costumamos quando nós fazemos alguma caridade. Nós estamos o melhor. É melhor para nós
do que para aquele que tá sendo perdoado. Sempre nós somos os privilegiados. Sempre o melhor é para conosco. Quando nós estamos perdoando o outro, nós estamos também exercendo o auto-perdão. Uma consequência, o outro também será perdoado. Vale a pena, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, investir no perdão, principalmente no perdão consigo mesmo. E principalmente, se nós perdoarmos a nós mesmos, automaticamente nós estaremos perdoando o outro, né? Para que o remorso e o arrependimento não sejam nossos companheiros do futuro. Então, se nós quisermos ter boas companhias, como Jesus já recomendou no Evangelho, e no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo é bem claro, reconcilia-te com os teus desafetos, com os teus adversários, enquanto estás aqui. Então, se nós não quisermos ter remorsos, se nós não quisermos termos consequências futuras, às vezes, muitas vezes drásticas, com obsessões, vamos perdoar. E perdoar a nós mesmos o auto-perdão é mais difícil do que perdoar o outro. Por quê? O nosso orgulho não nos deixa ver que nós estamos errados. Você, eu não sou orgulhosa. Tenha que pedir perdão por alguma coisa que você cometeu, que você vai ver como você errou. Feito agora, antes de sair de casa, estava vendo o jornal na televisão e mostrou que um rapazinho que sofreu, um motoqueiro que sofreu um desastre por um executivo aí com um carro de alto custo, o rapazinho teve a perna amputada. Como será que está a consequência desse senhor, não estou a par se era de idade ou não, que cometeu essa maldade consciente, para não pegar uma multa de uma barreira na rua, ele desviou e cometeu isso, e o rapaz está lá. Será que ele vai saber se auto-perdoar do que ele fez? Automaticamente não, ele vai se achar o bom. Pagou a fiança de 30 mil reais, teve dinheiro para pagar. Até o repórter disse, o que ele podia se redimir um pouco da falta dele, que ele vendesse o carro e pagasse o tratamento do rapaz, inclusive dando uma perna para esse moço. Então, vocês vejam como o auto-perdão, como o perdão a si mesmo, está no nosso dia a dia e muitas vezes nós não enxergamos. Nas pequenas ações, nos pequenos gestos, é que nós nos mostramos quem é que nós somos. Então, para terminar, eu vou ler para vocês uma mensagem do nosso irmão José. É um livrinho que fala só do perdão, ó. Pai, perdoa-lhes. Então diz assim: a caridade segundo Jesus. Na pergunta de número 886 do Livro dos Espíritos, questionados quanto ao verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, os espíritos superiores responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Em tão poucas palavras, o perdão se destaca como sendo a essência da mais legítima forma de caridade aos semelhantes. É que, em todos os tempos, os carentes de tolerância e compreensão sempre se contaram em número bem mais expressivos que os necessitados de pão. Sobre a terra, não há quem não pressinta do referido alimento espiritual a todo instante e todos os dias. Por este motivo, antes da multiplicação dos pães e dos peixes para a multidão faminta, Jesus assim se pronunciou no inesquecível Sermão da Montanha: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão a misericórdia. Então, meus irmãos, Jesus nos deixou ensinamento. Vamos colocá-lo em prática, que é para o nosso próprio bem. Que assim seja, graças a Deus.
Obrigada, Maria. Obrigada, eu. Tá. Obrigada. Agora, tá. Agora é chegado o momento, né, de todo mundo poder participar, fazer um questionamento, uma colocação, complementar alguma coisa. Fiquem à vontade. Não tem nada? Fiquem à vontade para perguntar. Os nossos amigos da internet não têm nenhuma dúvida, não mandaram nenhuma pergunta. Então, só quem está aqui. Então, né? Alguém gostaria, gente, de fazer uma colocação, fazer uma pergunta, esclarecer alguma dúvida? Fique à vontade. Ah lá, vamos lá. Não, eu achei profunda. Boa tarde. Eu achei profunda a palestra do auto-perdão. É difícil fazer isso, né? Principalmente aquele trecho que a senhora falou, dos que nos cercam, né? Que a gente também pode emanar isso para eles, né? Essas coisas negativas, né? Então eles vão se transformando. Esse ponto me tocou muito. Porque a senhora sabe que a força do pensamento, não somente a força da palavra, como a força do pensamento é muito grande. Então, o nosso pensamento, nós temos que emanar pensamentos positivos para que todos aqueles que nos cercam e não para os nossos amigos e principalmente para os nossos inimigos, pensamentos bons de prosperidade. Porque no momento que nós estamos mandando pensamentos bons para aqueles que são os nossos desafetos, aquilo melhora para nós mesmos. Nós fazemos uma barreira de coisas boas para nós. Então, não custa perdoar. Custa, vamos dizer, custa, né? Mas não, nós temos capacidade para investir no perdão. Muito bom. Mais alguém, gente? Não? Você. Eu não vale. Você já está com o microfone na mão? Aproveita. Maria Helena, o auto-perdão, né, ele sofre uma barreira muito grande, eu acho, pela síndrome do avestruz, né? Você faz você não o erro aceita. e você, às vezes até por remorso, alguma coisa muito ruim, você se sente com tanto remorso que você não consegue se perdoar. Porque comete um engano, comete um erro tão grave, e você, então, esquece o fato. Você é melhor esquecer, porque isso te martiriza tanto, e você não tem essa capacidade, essa catarse, de entender que aquilo foi um erro, que tem que ser reparado, ou foi reparado, ou tem que ser reparado, né? E você tem que seguir em frente, né? Você joga embaixo do tapete, que é mais fácil, né? Joga embaixo do tapete e fica quieto. Buraco, né? Isso, mas o que acontece, Zé? O remorso também, muitas vezes, causa doenças, né? Muita gente sabe, a ciência está aí comprovando, a medicina, que muitas dos cânceres atuais são problemas de mágoas, de ressentimentos mal resolvidos. Então, às vezes, nós nem nos perdoamos por uma falta, e podemos nos ser, assim, de surpresa, atingidos por doenças que nós nem sabemos. Você vai no médico, o médico não descobre o que você tem, não descobre, é nosso remorso que está batendo. E o remorso não é fácil, né? Não é fácil, não. E também lembrar o seguinte, né, gente, que se temos algo para reparar, para que ficar protelando, né? Mas e então, o orgulho? Mas aí vale, né, tudo aquilo que a gente busca aqui, o que nós aprendemos, né, colocar em prática, porque assim não vai ser de uma hora para outra. Então são pequenas coisas, é procurar enxergar no outro por que ele está agindo daquela maneira, né? Por que aquilo às vezes causa, né, a impressão que é uma rebeldia, que é um desaforo. Muitas vezes não é nada disso. É verdade. E nós que ficamos, né, enxergando coisas onde não existem e assim criamos até uma barreira. E muitas vezes é o que a nossa irmã estava colocando. Você acaba mandando, né, enviando pensamentos negativos para a pessoa gratuitamente, né, sem ter um fundamento, sem ter um porquê, e as coisas só vão piorando. Então, já que a gente tem o esclarecimento, vamos colocar em prática, né, muito mais fácil. Aproveitar a oportunidade do aqui e agora, né? Exatamente. Né? Aqui e agora. Não deixar para depois. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade que essa casa me concede. Que Jesus abençoe todos vocês e que na volta dos vossos lares
vocês possam levar todos os benefícios que aqui vocês receberam. Todas as bênçãos da espiritualidade amiga, que está sempre presente em nossa casa. Como o próprio nome diz, Casa do Caminho. Muito obrigada, Má. Bom, meus queridos, então, é chegado o momento de nós podermos retribuir um pouquinho de tudo aquilo que nós sempre recebemos, né? Então, fazer as nossas vibrações de amor para todos aqueles que estejam precisando de auxílio, de amparo, de proteção. Que essas bênçãos de amor possam recair sobre todas as pessoas que se encontram hospitalizadas, que se encontram adoentadas em seus lares, aqueles irmãos nossos que estão esquecidos nos asilos, aquelas crianças que estão nos orfanatos à espera de um lar, para os nossos irmãos que estão nas ruas, passando por um estágio difícil, privados de um lar físico, um teto para abrigá-los, para aqueles irmãos nossos que ainda estão privados de liberdade, que eles possam sair daquele lugar onde eles se encontram, refeitos, melhores do que entraram e não piores. Vamos vibrar também por todos os nossos entes queridos, por aqueles que conosco trabalham, pelas pessoas que habitam a nossa casa, o nosso lar, para os trabalhadores dessa casa de amor, para todos os amigos espirituais aqui da casa. Enfim, vamos vibrar por todo o nosso planeta que passa por um momento de transformação e que nós possamos contribuir para que essa transformação seja feita da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus. E assim a gente encerra essa parte do trabalho e agora nós vamos passar para os passes e pedimos para que vocês se mantenham em silêncio, tá bom? É aqui, Zé, que desliga? Esse aqui? Olha, já aprendi.